Você passaria a noite em um local onde mais de 1.700 pessoas morreram? Em 1827, no interior do estado de Nova York, nasceu um lugar com uma missão nobre: cuidar dos que não tinham mais ninguém. Mas por trás desse discurso de caridade se escondia algo muito cruel: um depósito de lixo de pessoas indesejadas pela sociedade. O Genesee County Poorhouse foi lar de órfãos, deficientes, mulheres abandonadas, doentes mentais e até criminosos. Hoje conhecido como Asilo Rolling Hills, esse prédio abriga relatos assustadores que desafiam a lógica. Hoje você vai conhecer a origem sombria desse asilo, as práticas desumanas que marcaram seu passado e os fenômenos sobrenaturais que ainda aterrorizam quem ousa visitar o local. Prepare-se para conhecer um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, o Asilo Rolling Hills. Antes de iniciarmos os relatos sobrenaturais que ocorrem dentro do Asilo Rolling Hills, precisamos entender um pouquinho da sua história e como e por que ele foi criado. No início da década de 1820, o estado de Nova York estabeleceu um novo sistema para cuidar daqueles que não conseguiam se sustentar. Ou melhor dizendo, um pretexto para reunir em um único local pessoas não desejadas pela sociedade. E um dos condados onde construíram essa espécie de asilo foi no condado de Genesee, um dos 62 condados do estado de Nova York, nos Estados Unidos. No dia 4 de dezembro de 1826, os integrantes do Conselho de Supervisores do Condado de Genesee se reuniram em Bethany, um dos vilarejos do condado, com o objetivo de estabelecer um asilo naquele local. E nessa reunião, esses supervisores, que seriam os políticos responsáveis pelo condado, estabeleceram regras e regulamentos para o funcionamento desse asilo. Na época, os asilos eram instalações administradas pelo governo do município para abrigar pessoas necessitadas. E nessa época, o conceito de pessoas necessitadas era totalmente deturpado, digamos assim. Os asilos abrigavam crianças órfãs, idosos abandonados pela família, deficientes físicos e mentais, mulheres que engravidavam antes do casamento, veteranos de guerra e até mesmo criminosos. Durante essa reunião, esses políticos escolheram um prédio de tijolos que havia na região de Bethany, que na verdade era uma taverna de diligências. No contexto histórico, a taverna de diligências era um estabelecimento que servia como ponto de parada e descanso para os viajantes, especialmente para aqueles que utilizavam diligências, que eram carroças puxadas por cavalos para viajar. E o motivo de terem escolhido esse local é porque ele ficava bem no centro geográfico do condado. O nome escolhido para esse asilo foi o Genesee County Poorhouse. Traduzindo, seria a Casa dos Pobres do Condado de Genesee ou Asilo do Condado de Genesee. E sim, os asilos na época também eram conhecidos como Casa dos Pobres. Após a escolha do local, um anúncio oficial foi divulgado no jornal Batavia Times em 9 de dezembro de 1826. E esse anúncio dizia o seguinte: por meio deste, notificamos que o Genesee County Poorhouse estará pronto para receber indigentes no primeiro dia de janeiro de 1827. Os supervisores dos pobres das diversas cidades do condado de Genesee são solicitados, em todos os casos de remoção de indigentes para o asilo do condado, a enviar com eles suas roupas, camas, roupas de cama e outros artigos pertencentes aos indigentes que possam ser necessários e úteis a eles. Esse mesmo artigo ainda informava os tipos de indigentes que seriam aceitos nesse asilo: bêbados habituais, lunáticos, alguém que por doença, tristeza ou acidente perdeu o uso da razão ou por velhice, enfermidade ou fraqueza, ou tão fraco de espírito a ponto de ser incapaz de governar ou administrar seus negócios. Indigentes, uma pessoa sem meios de renda, indigentes do Estado, alguém que é cego,
coxo, que era o termo utilizado para deficiente físico, velho ou incapacitado sem fonte de renda, ou um vagabundo, ou seja, qualquer tipo de pessoa que fosse julgada como não apta para viver em sociedade. Inclusive, tivemos algo muito similar aqui no Brasil em Barbacena, Minas Gerais, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, em janeiro de 1827 foi inaugurado o asilo e no ano seguinte, em 1828, foi construído um prédio anexo, e esse anexo foi nomeado de Genesee County Poor Farm, traduzindo seria Fazenda para Pobres do Condado de Genesee. Esse prédio anexo foi feito para o confinamento de pessoas portadoras de deficiência mental grave e criminosos. Lembrando que estamos falando de 1800, então não existiam medicamentos psiquiátricos naquela época. Esse prédio anexo foi apelidado de County Home, ou Casa do Condado, porque ficava localizado numa fazenda de 80 hectares. Era uma fazenda autossuficiente. Os moradores dessa fazenda eram chamados de internos, que eram os criminosos e os deficientes mentais graves. E aqueles que estavam fisicamente aptos trabalhavam nas plantações, cultivando alimentos para o consumo do asilo em geral. Os internos também produziam mercadorias para vender e ajudar a custear sua estadia no asilo. Os internos também eram responsáveis pela criação de vacas, porcos, cavalos, galinhas, patos, cultivo de hortaliças e frutas, produção de conservas, carnes e pães. Tudo isso fazia parte das tarefas diárias dos internos. Eles também trabalhavam com marcenaria, confeccionando caixões para uso quando necessário e para vender para as funerárias da cidade. E quando eu digo caixões para uso necessário, era para usar para enterrar os internos do asilo que faleciam, porque eles eram enterrados ali mesmo na propriedade. De acordo com as fontes, os internos que não tinham família eram enterrados no cemitério do asilo. Porém, não existem mais registros desse cemitério porque ele desapareceu com o tempo por falta de manutenção e porque não haviam lápides para marcar exatamente o local onde os corpos eram enterrados. Em junho de 2004, 5 lápides datadas de 1887 a 1888 foram devolvidas ao condado de Genesee. A equipe do Departamento de História conseguiu encontrar os recibos dessas lápides, que indicavam que o condado as comprou por $5 cada, mas o motivo pelo qual essas lápides nunca foram usadas é desconhecido. No ano de 1887, os internos que possuíam problemas mentais graves foram enviados para o Asilo Estadual de Buffalo e aqueles internos que eram violentos para o Asilo Willard. Inclusive, esse Asilo Willard tem fama de ser bem assombrado também. Se vocês quiserem, eu posso falar dele aqui no canal, deixe aí nos comentários. A decisão de enviar esses pacientes para outros asilos foi por conta de uma investigação realizada em diversos asilos de Nova York em 1864, pelo Dr. Sylvester D. Willard. E eu vou ler um trechinho do relatório feito por esse médico na época. A investigação demonstra grave carência de provisão para as necessidades comuns de saúde física e conforto, na grande maioria das casas de pobres onde são mantidos lunáticos indigentes. A limpeza e banho não são impostas. Na verdade, pouquíssimas instituições possuem sequer as comodidades para banho, e muitos dos prédios são abastecidos inadequadamente com água. Em alguns casos, os loucos não são lavados, e seus corpos, manchados com seus próprios excrementos, ficam inacessivelmente imundos, repugnantes e repulsivos. Em alguns casos violentos, as roupas são rasgadas e espalhadas pelos aposentos, e os loucos continuam a existir em miserável nudez, sem roupas, dormindo sobre palha, molhados e imundos de excrementos, e sem nem se mexerem por vários dias. O número desses casos pode não ser grande, mas não deveria haver nenhum. Existe uma grande desatenção à ventilação, e em casos frequentes, esses infelizes são privados até mesmo do ar fresco do céu. Em muitos casos, os edifícios não passam de cortiços miseráveis e foram erguidos sem qualquer consideração à ventilação. É impossível, a partir de sua própria construção e disposição, obter uniformidade de ar puro, e assim outro grande princípio de saúde é negado.
Apenas com esse trecho de um relatório a gente percebe o quanto as pessoas sofriam nesses locais antes de perderem suas vidas. Para vocês terem noção, foi encontrado um documento que registrava o falecimento desse homem, e esse homem deixou a sua esposa e seus filhos sem nenhum tipo de recurso financeiro. Então a viúva e os filhos desse homem foram internados no asilo Rolling Hills. Em 1950, o asilo mudou de nome por um tempo e se tornou The Old County Home and Infirmary, traduzindo seria Lar e Enfermaria do Condado. Em 1964, após 137 anos, o Rolling Hills se tornou o Lar de Idosos do Condado de Genesee. O prédio anexo onde funcionava a fazenda foi fechado em 20 de julho de 1965. Em 18 de fevereiro de 1974, os pacientes e residentes do lar de idosos foram transferidos para o asilo do Condado de Genesee em Batávia, e o local foi fechado. Todas as instalações permaneceram vazias até que em 1992 o local foi transformado no Carriage Village, um shopping antigo com diversas lojas. E foi nessa época, em 1992, que as atividades paranormais começaram a se manifestar. Os funcionários do shopping começaram a notar incidentes paranormais, de modo que, mesmo com pouco tempo de funcionamento desse shopping, o local adquiriu a reputação de um dos lugares mais assombrados do estado de Nova York. Calma que eu já vou contar esses relatos sobrenaturais, deixa só eu encerrar a parte histórica. Foram mais de 1.700 mortes documentadas e outras centenas não registradas. E não é à toa que o asilo Rolling Hills é considerado um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. No ano de 2002, a propriedade foi comprada por Jeff e Lori Carlson, e em janeiro de 2003 eles a renomearam para Rolling Hills Country Mall. Em 2004, os Carlsons abriram o Rolling Hills ao público, oferecendo tour fantasma pelo local. Devido aos tempos difíceis, o local foi fechado em 2007. Então, em 2009, quando muitos pensavam que o prédio fecharia para sempre, Sharon Coyle decidiu comprar a propriedade. Ela fazia parte de um grupo de caça-fantasmas chamado Journey Paranormal Society. Sharon comprou a propriedade após uma visita para evitar que o local fosse permanentemente fechado, transformando em um centro de investigação paranormal, com foco em passeios, investigações e aprendizado sobre o paranormal. Desde o ano de 2020, o asilo Rolling Hills se tornou uma organização com fins lucrativos que oferece um local e um cenário para a realização de passeios históricos, exposições, programas educacionais, eventos e ações de conscientização pública. Uma informação que eu não achei em nenhum site foi o ano exato em que o local passou a se chamar Asilo Rolling Hills. Nas fontes fala sobre a Casa dos Pobres em 1827, sobre a Fazenda dos Pobres em 1828, sobre a enfermaria em 1950, o lar de idosos em 1964, mas não fala quando foi nomeado Asilo Rolling Hills. Se você souber dessa informação, deixa aí para mim nos comentários, por favor. Agora vamos para a parte que muito nos interessa, que é a parte sobrenatural. Lá nos anos 90, quando decidiram transformar o asilo em shopping, muitas atividades sobrenaturais começaram a acontecer. Os vendedores e clientes presenciavam portas abrindo e fechando sozinhas, vultos, vozes, gritos, dentre outros fenômenos paranormais. Um dos fantasmas mais famosos do asilo é o Roy Cruz. Roy era um interno do asilo que sofria de gigantismo, uma condição genética rara em que uma pessoa cresce mais do que o esperado, geralmente devido a um excesso de hormônio do crescimento durante a infância e adolescência. E por conta dessa deformidade, os pés e mãos do Roy eram gigantes e ele tinha 2,26 m de altura. Roy era filho de um banqueiro muito rico de Nova York e foi enviado para morar no asilo porque a família o considerava uma vergonha. Ele foi internado no asilo com apenas 12 anos de idade e viveu lá até sua morte aos 62 anos em 1942. É dito que ele amava música, amava ópera e era muito conhecido no local pela sua bondade. Hoje, sua sombra enorme é vista vagando pelos corredores do asilo. A Sharon, a atual proprietária do asilo,
conta que um dia encontrou um rato na enfermaria, levou um baita de um susto e saiu correndo aos gritos. No dia seguinte, quando ela voltou ao local, encontrou o rato morto na escada com o pescoço quebrado. E na parede, perto do rato, havia uma marca de uma mão muito grande ensanguentada. A Sharon teve certeza que foi o Roy que viu o susto que ela levou com o rato e decidiu matá-lo para ela. Uma das entidades mais infames do asilo é a Dama Gritante. Acredita-se que seja o espírito de Phoebe White, a primeira interna da Fazenda dos Pobres. Ela foi internada com apenas 9 anos de idade em 1828 e viveu por lá durante 58 anos até a sua morte. Muitos acreditam que ela esteja tentando se comunicar, mas como não consegue, ela fica frustrada e se manifesta através de gritos que assustam qualquer um. Outro espírito bastante popular é de um dos superintendentes do asilo Rolling Hills que faleceu em 1941 aos 76 anos de idade. George Fleming foi superintendente do asilo de 1912 até 1932, e seu espírito é conhecido por falar como se estivesse rosnando, devido a múltiplos derrames que causaram paralisia nas suas cordas vocais. O espírito dele é visto vagando frequentemente pelo 4º andar da ala oeste, onde ficava a administração. E claro que não poderia faltar o espírito de uma enfermeira num lugar como esse. Uma das enfermeiras do asilo, conhecida como Amy, era muito famosa pela sua crueldade com os pacientes. Dizem que a mulher era tão ruim que ela era temida tanto pela equipe quanto pelos pacientes. E havia até rumores de que ela realizava rituais satânicos e magia negra nos pacientes. Há relatos de que o espírito dessa enfermeira vaga pelos corredores do asilo e que os visitantes ouvem gargalhadas e batidas vindas da enfermaria. Existe uma foto na internet de uma visitante que teria conseguido registrar o espírito da Amy durante uma investigação paranormal no antigo quarto dela em 2013. De fato, é uma foto muito assustadora. Outro ponto turístico do asilo é o quarto de uma senhorinha que faleceu por lá. Dizem que nesse quarto é possível ouvir uma voz feminina dizendo olá. Acredita-se que seja o espírito da ex-paciente chamada Hattie, uma senhorinha cega que costumava gritar olá dia e noite para chamar a atenção das enfermeiras. Dizem que seus gritos são ouvidos até hoje pelos visitantes que passam em frente ao seu quarto. Outro local famoso no asilo por suas atividades paranormais fica no 2º andar, onde era o dormitório masculino e foi batizado de Corredor das Sombras. Dizem que nesse local é possível ver figuras sombrias e ouvir vozes. Esses espíritos são vistos entrando e saindo pelas portas, atravessando os corredores e até mesmo rastejando pelo chão. A Sharon, atual proprietária do local, conta que é muito comum ver o que ela chama de pessoas sombra. Ela diz que essas pessoas sombra podem se parecer como nós, de forma sólida, de cor cinza ou pretas, como também podem aparecer em formatos distorcidos. Ela conta que é muito normal ver essas sombras vagando pelos corredores durante as investigações paranormais. Essa foto foi feita durante uma investigação no asilo. Nela é possível ver um espectro no meio dos visitantes, possivelmente uma pessoa sombra. Um dos locais mais sinistros do asilo em termos de assombração, sem dúvida, é a ala psiquiátrica. No local tem suportes de ferro nas paredes que eram usados para algemar os internos indisciplinados. E talvez o mais assustador é que não eram os criminosos que ficavam algemados ali. Os internos submetidos a esses castigos eram aqueles que possuíam doenças mentais e condições até então desconhecidas, como Tourette, Alzheimer, Asperger e até mesmo mulheres indisciplinadas. Ou seja, se você era uma mulher que sabia se impor e não aceitava ficar calada, provavelmente você iria ficar algemada nessa sala de castigo. E um detalhe bizarro é que essas pessoas eram levadas para essa cela de confinamento e ficavam presas lá no escuro total. Hoje os visitantes que passam nesse local sentem náuseas, e alguns até relataram ter sido agredidos ou empurrados enquanto estavam nessa sala. Outro local bem óbvio para atividades paranormais é o necrotério. Nessa sala há uma grande mesa de embalsamamento, 2 geladeiras grandes e uma enorme pia de aço. O necrotério está repleto de atividade paranormal até hoje, como objetos sendo movidos e vozes,
e muitos visitantes até relatam serem empurrados e derrubados no piso frio. Uma curiosidade sobre esse necrotério é que ele fica no porão do asilo e foi inaugurado em 1938, quando a enfermaria foi concluída e posteriormente foi transformado em uma padaria. Como se não fosse nem um pouco estranho você fazer pão no local onde eles preparavam e armazenavam corpos. Os visitantes que costumam se deitar na mesa do necrotério sentem uma pressão no peito, como se algo os sufocasse, além de outros fenômenos como picos de campos eletromagnéticos, vozes e comunicação com um espírito que fala italiano. A sala de recreação da ala leste era usada para todos os tipos de atividades recreativas e é bastante assombrada por anomalias como flashes de luz. Dizem que é possível ver uma cadeira de rodas se movendo sozinha, vozes e gritos e sons de passos atravessando essa sala. Um acontecimento em particular se tornou bem famoso e é provavelmente a atividade paranormal mais comentada do asilo Rolling Hills. Em setembro de 2007, durante um evento no local, a Suzy Enser estava com um grupo de visitantes. E nesse grupo havia um homem interessado em filmar um documentário sobre o prédio e a sua história. Esse homem escolheu uma sala para realizar algumas investigações paranormais enquanto filmava, e ele estava usando o que parecia ser um bastão luminoso de cor rosa. A ideia do homem era bem simples: sentar no chão da sala no escuro somente com esse bastão iluminando o local. Esse homem teria colocado esse bastão de luz bem no centro de um círculo de pessoas que decidiram participar dessa investigação. E ao lado desse bastão de luz tinha uma bola pequena e um brinquedo de balanço. O homem decidiu que a Suzy Enser seria a única pessoa autorizada a tentar entrar em contato com os espíritos dali. E assim que a Suzy iniciou essa comunicação com os espíritos, diversas atividades paranormais inexplicáveis começaram. E aquele bastão luminoso rosa começou a se mover de um lado para o outro. Em seguida, aquele brinquedinho de balanço começou a balançar sozinho. As pessoas que estavam naquele círculo participando desse experimento dizem que sentiram uma queda brusca de temperatura e que viram uma mão e um braço assustador surgindo no escuro. Essas pessoas nunca conseguiram explicar de onde surgiu aquela mão, mas todos afirmaram que viram essa mão tentar alcançar a pequena bola que estava no chão. Outro relato assustador que eu li no próprio site do asilo foi de um médium psíquico chamado Christopher Fleming. A experiência foi tão assustadora que ele fez um desenho da figura que ele viu. No relato, Christopher conta que no dia 14 de junho de 2008, por volta das 2h30, 3 horas da manhã, ele estava com mais 5 pessoas em um dos corredores que dava acesso ao porão. Enquanto eles olhavam esperando encontrar uma pessoa sombra, ele viu uma figura masculina sólida em pé, próximo à janela. Ele disse que essa sombra ficou uns 4 segundos até que simplesmente virou uma névoa e desapareceu, entrando em uma das portas. O Christopher relata que nunca viu uma pessoa sombra se desmaterializar tão rápido e ainda assim assumir uma forma como aquela em menos de 2 segundos. Ele diz que naquele momento percebeu o quanto os espíritos são capazes de mudar de forma e se mover tão rapidamente. Eu encontrei 3 relatos interessantes no Reddit de pessoas que visitaram o asilo Rolling Hills e fotografaram coisas no mínimo perturbadoras. Os relatos estão em inglês, mas eu usei o Google Tradutor para dar uma ajudinha e eu vou ler esses relatos agora para vocês. O primeiro relato é de um usuário do Reddit chamado S81 Music. Recentemente participei de uma caça aos fantasmas no asilo Rolling Hills em East Bethany, Nova York, e foi uma experiência muito legal. Pessoalmente, não acredito em fenômenos paranormais, mas sempre mantenho a mente aberta. Preciso começar a história afirmando explicitamente que não senti nenhuma energia negativa, nem senti que estava sendo seguido ou observado, nem senti nada fora do comum. Além de sentir muito frio, já que o prédio não é aquecido, a experiência foi incrível, e caminhar por um pedaço da história foi bastante marcante. Acredito que havia 6 grupos nesse caça aos fantasmas de 4 horas, 3 dos quais nunca mais vi depois que recebemos sinal verde para explorar. No entanto, meu grupo e eu, formado por mim e meus avós, sempre sabíamos se havia algum grupo por perto. Encontramos o mesmo grupo de 2 pessoas algumas vezes, mas nenhum grupo apareceu de repente enquanto estávamos sentados, usando o método da luz magnética e a gravação em vídeo. Todos foram muito respeitosos não só com o prédio, mas também com os outros, o que só contribuiu para a experiência positiva.
negativa. De qualquer forma, o principal motivo desse post é porque não tenho muita certeza do que capturei nessa foto. Veja bem, o prédio estava escuro como breu, enquanto a caça aos fantasmas acontecia das 19 às 23 horas. Então o motivo dele aparecer tão claro é o flash do meu iPhone 11. Na foto à direita, meu avô entrando em um cômodo e minha avó já estava lá. Tenho 100% de certeza de que estávamos no segundo andar naquele momento, mas não tenho certeza de qual cômodo eu estava olhando quando tirei essa foto. Vou fornecer as duas imagens, a foto tirada diretamente do meu iPhone 11 e a foto editada. Essa é a primeira foto original que ele tirou com o celular e a segunda foto com o brilho aumentado. No fundo do corredor é possível ver uma silhueta escura. E aí, qual é a sua opinião sobre essa foto? Seria mesmo registro sinistro de uma pessoa sombra? O segundo relato é de um usuário do Reddit chamado Lucid Dreams. Meu noivo me levou para uma caça-fantasmas sem guia, com duração de 6 horas no meu aniversário, no asilo Rolling Hills. Essas fotos foram tiradas logo quando começamos nossa investigação, às 20 horas e 41 minutos. Tenho registros de data e hora que terei prazer em fornecer a quem tiver curiosidade. Eu estava andando pelo corredor do primeiro andar, passando pelas rampas infames. Com o canto do olho, pensei ter visto alguém espiando para fora de um cômodo. Dei uma olhada no cômodo, presumindo que provavelmente fosse outra pessoa explorando. Eu estava sozinha, então parei e tirei algumas fotos. Ao rever essas fotos mais tarde naquela noite, eu percebi que tinha visto uma sombra na porta por onde vi alguém espiando. Essas fotos são as fotos que tirei, são originais, sem nenhuma edição. Como mencionado acima, também terei prazer em fornecer capturas de tela com data e hora. Ela colocou 4 fotos. A primeira, a gente não vê nada. A segunda foto, a gente também não vê nada. Na terceira foto, a gente também não vê nada. Mas na quarta e última foto, a gente vê uma sombra na segunda porta à direita. O terceiro e último relato é de um usuário chamado Lotus2486. Fui recentemente ao asilo Rolling Hills em East Bethany, Nova York, em um tour fantasma público. Um lugar super legal e recomendo a todos. Tirei essa foto com meu iPhone e o flash ligado. Não me lembro de ter visto ninguém lá e não consigo me lembrar com 100% de certeza. Meus amigos e eu ficamos olhando para isso e não conseguimos descobrir se é algo paranormal ou apenas uma pessoa. No fundo do corredor, bem atrás da cadeira, é possível ver uma silhueta escura. E provavelmente esse é o mesmo corredor onde a cadeira se move sozinha. Teria esse usuário do Reddit fotografado a entidade que faz a cadeira se mover? Eu achei mais algumas fotos de pessoas que conseguiram registrar algumas aparições durante uma investigação paranormal no asilo. Nessa foto aqui é possível ver uma silhueta ao fundo, como se fosse um homem usando um chapéu. E detalhe é que o rapaz está sentado na mesma cadeira de rodas onde aquele usuário do Reddit fotografou também uma aparição. Já nessa outra foto aqui, parece ser o registro de um rosto fantasmagórico. De todas as fotos, essa foi a que eu mais achei falsa. Diz que é do ano de 2023 e foi tirada à meia-noite durante uma investigação paranormal no asilo. Mas não me passou credibilidade diferente das outras. Se você tiver interesse, você pode sim visitar o asilo Rolling Hills. Eles fazem eventos de investigação paranormal que parecem ser bem interessantes. Eu vou deixar o link do site do asilo na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. Existem inúmeras teorias sobre o porquê do asilo Rolling Hills ser tão mal assombrado. Uma delas é que esse é o único lar que a maioria dos internos conheceram, então se apegaram a ele. Outros perderam seus pais, cônjuges, familiares e construíram relacionamentos com pessoas do asilo que significavam muito para eles. Quanto a outros, o apego negativo à propriedade causado pela dor e sofrimento que suportaram os mantém ali, confinados, mesmo após a morte. Mas seja qual for o motivo, os espíritos do asilo Rolling Hills se fazem presentes, e sua memória permanece viva nas histórias dos visitantes e funcionários. Comenta aí pra mim o que você achou desse lugar e se você teria coragem de passar uma noite lá. Eu quis trazer esse vídeo porque não vi em nenhum outro canal brasileiro e achei muito interessante tanto as histórias quanto os relatos sobrenaturais do local. Verifique se já deixou o like e o hype e se inscreveu no canal. Aproveite para maratonar as playlists, vou colocar os links nos comentários. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.